proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Amados irmãos, nós estamos no último domingo antes de começarmos um novo ciclo, um novo tempo na nossa igreja. Quarta-feira nós vamos nos vestir de roxo, como sinal de penitência, como sinal de arrependimento, e vamos começar um retiro de 40 dias. E nesses 40 dias a palavra de Deus vai nos apontando caminhos para uma mudança consistente de vida, uma mudança radical de vida. É por isso que a igreja pede que nós nos convertamos nessa época. E converter não é outra coisa senão voltar lá onde eu errei e depois começar a fazer o caminho certo. Primeiro é preciso reconhecer que errou. É o primeiro passo da conversão, é o primeiro passo da mudança de vida. Eu reconheço que eu andei por caminhos que me afastaram de Deus. Não é isso que a gente vê quando nós estamos dirigindo nas rodovias e de repente aparece lá uma placa: conversão direita, conversão esquerda. Converter-se é voltar lá onde eu errei. Se por acaso eu errei, o processo de conversão me faz voltar e depois fazer o caminho certo. É esse o tempo da Quaresma que estamos às portas. Mas hoje, nesse sexto domingo do tempo comum, a palavra de Deus vem novamente nos insistir que existe um Deus que é cheio de bondade, existe um Deus que é cheio de amor, que é cheio de ternura, que é cheio de misericórdia. E esse Deus quer construir uma história com cada um de nós, uma história de pai para filho, uma história de um amante com um amado, uma história que nos faz reconhecer que sem Ele nós não conseguimos, que sem Ele a nossa vida não consegue, nós não conseguimos mais. É esse o Deus que perpassa nas 3 leituras de hoje. A primeira leitura, livro do Levítico, um texto escrito há séculos antes de Cristo. Faz parte daqueles primeiros 5 livros da Sagrada Escritura, do Pentateuco, livro considerado sagrado por judeu. E o livro do Levítico tem uma série de normas, uma série de regras, uma série de leis. O texto que foi proposto hoje está dentro daquelas leis que nós chamamos de leis da pureza. O que é puro e o que não é puro. Portanto, o livro nos apresenta uma legislação que define a forma de tratar aquela pessoa que tinha uma doença de pele chamada lepra. Hoje essa doença se chama hanseníase ou hanseníase.
Então a legislação estava ali para ser seguida. Mas o que mais impressiona nessa primeira leitura, meus irmãos, é como a partir de uma imagem deturpada de Deus, um homem cria mecanismos para a exclusão. O homem cria mecanismos para colocar o outro para fora, a partir de uma imagem distorcida de Deus. Nós vamos entender isso a partir das outras leituras. Hoje nós temos apenas o que Moisés determina. Aquele que é impuro, ou melhor, aquele que possui essa doença de pele, primeiro precisa viver fora da cidade, precisa viver fora das rodas sociais, precisa vestir-se com roupa rasgada, diz a primeira leitura, precisa despentear o cabelo e precisa humilhar-se ao extremo, a ponto de começar a gritar pela rua: impuro, impuro, para que todo mundo se afaste. Portanto, cria-se aí um mecanismo de exclusão. Talvez hoje essa doença já tenha sido superada, mas nós temos tantas outras por aí que criamos uma certa barreira. HIV, por exemplo. É impressionante ver como muitos ainda têm medo até de um contato próximo com uma pessoa que tem o vírus da AIDS. Haja vista a Casa Projeto Esperança, que tem aqui na nossa região, que a igreja assumiu para administrar e fazer tudo que tem que ser feito. O certo preconceito que se cria com pessoas até mesmo de dentro da comunidade. Eu me lembro uma vez que uma pessoa disse: não vamos mostrar a Casa Esperança para esses estrangeiros que estão aqui, não, vamos mostrar só coisa boa, como se eles fossem o resto da sociedade. E aquilo marca, e essa frase marca muito a gente, porque nós sabemos que ali também existe o rosto de Cristo. É Cristo doente ali, é Cristo que não teve condições de ser atendido. A nossa segunda leitura, depois a gente volta de novo nesse tema da lepra, porque o Evangelho vai tratar disso. Mas a nossa segunda leitura, Paulo escrevendo ainda a comunidade de Corinto, Paulo vem dizer o seguinte: sede meus imitadores, da mesma forma que eu imito Cristo na minha vida, da mesma forma que as minhas palavras e os meus gestos reproduzem as palavras e os gestos de Cristo no meio da sociedade. E por que é que Paulo disse isso? Porque existia na comunidade uma certa rivalidade entre aqueles que comiam de tudo e aqueles que tinham certas restrições alimentares. Muito comum entre os judeus, comer carne de porco jamais. E Paulo vem dizer: nós somos livres, nós temos essa liberdade, mas aquilo que atenta contra a nossa fé, aquilo que atenta contra os valores do Evangelho, isso deve ser muitas vezes evitado, mas não proibido de acordo com. E comer carne, meus irmãos, vai atentar contra o quê? Talvez contra uma lei criada pelos judeus, dizendo que o pobre do porco é um animal impuro. E por fim nós temos a reflexão do Evangelho de hoje. Jesus ainda anunciando essas maravilhas que estão para acontecer quando o reino de Deus for totalmente instaurado no nosso meio. Anunciando, portanto, o reino de Deus. E a cena desse domingo, ela é muito bonita. Jesus e um leproso. Nós sabemos qual era a situação do leproso a partir da primeira leitura. O leproso era um maldito, o leproso era um pecador. Engraçado que começou lá no Levítico, há mais de 1000 anos antes de Cristo, e veio até Jesus Cristo, e aos poucos esse mecanismo de exclusão, ele foi sendo adaptado. Com Jesus, na época de Jesus, já não era mais para deixar, já era fruto do pecado. Deus havia castigado com a doença, Deus havia castigado aquela pessoa, porque aquela pessoa teve uma vida má. Por isso, em outras passagens, nós encontramos quem é que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Para dizer que o mal, ele vinha, às vezes, os nossos bisavós fizeram coisas erradas e nós pagamos o pato. Era essa a mentalidade na época de Jesus. Portanto, o leproso também na época de Jesus tinha que ser colocado fora da cidade.
E depois, há 800 anos atrás, na época de São Francisco, nosso padroeiro, a situação não era diferente. O leproso precisava andar com um sino pendurado no pescoço, para que quando ouvíssemos aquele sino, todo mundo saísse correndo, porque era contagioso. Portanto, era uma exclusão total, gente. Não tinha direito a nada. E pior ainda, quem tocasse ou quem se aproximasse de um leproso ficava impuro. Da mesma forma que quem se aproximasse de uma mulher que tinha acabado de dar à luz, ela se tornava impura diante da mentalidade dos judeus, porque houve sangramento, então ela é impura. Ela precisava se purificar. Aconteceu com Nossa Senhora isso. Precisou ir ao templo para se purificar. Então olha a situação que se criou nessa cena de hoje. Ninguém podia chegar perto. E o texto diz que o leproso vai até Jesus. Certamente porque para esse leproso havia ainda esperança em Jesus. A sociedade e a religião já me colocou fora do seu convívio, mas com Jesus não. Certamente no coração desse homem doente, Jesus seria a sua salvação, a solução para todos os seus problemas. E o desejo de sair daquela situação faz com que o leproso quebre determinados tabus e entra no meio da multidão e vai até Jesus. Vence o medo de estar lá excluído, mas resolve entrar no meio da multidão e ir até Jesus. Nem sequer respeitando os limites de distância. Ele está decidido em mudar de vida. Ele está decidido em mudar a sua situação. Por isso ele se faz humilde. Por isso ele é insistente. E nós podemos perceber isso lá no versículo 40 do nosso Evangelho. Um leproso chega perto de Jesus e de joelhos pedindo: se queres, tens o poder de curar. O encontro com Jesus, portanto, é a sua única oportunidade de libertação, a sua única oportunidade de voltar ao convívio social. Por isso ele confia tanto no poder de Jesus. Ele sabe que Jesus pode ajudar. Se queres, você pode me curar. E qual é a resposta de Jesus, meus irmãos? Primeiro, qual é o comportamento de Jesus? Jesus se afasta dele para não se tornar impuro também? Jesus pede que os discípulos coloquem ele para fora, porque senão todo mundo ali ia se tornar impuro? Não. Jesus vai contra tudo aquilo que eles achavam que era certo. Jesus se aproxima daquele homem doente. Jesus toca naquele homem doente. Portanto, quando Jesus estende a mão e toca naquele homem, ele também se transforma no impuro diante da religião oficial, diante da mentalidade. Quem estava indo contra a lei agora era Jesus, porque tocou numa pessoa impura. Com isso, com esse gesto, Jesus quer nos mostrar, meus irmãos, que tudo aquilo que escraviza o homem, tudo aquilo que marginaliza o homem, nunca foi e nunca será vontade de Deus. Nunca foi e nunca será vontade desse Deus que nós já percebemos ao longo de todo esse tempo que Ele é amor, que é misericórdia, que é paixão. Esse Deus não nos exclui nunca. Ninguém de nós pode descer a um nível tão baixo que não mereça a atenção e a aproximação de Jesus. Todos os nossos pecados, se somados desde o dia que nós nascemos até hoje, não são maiores do que a misericórdia de Deus por cada um de nós. Por isso é preciso nos deixar tocar por Jesus. Jesus nos estende a mão a todo instante. É preciso permitir que a mão de Jesus toque a nossa vida. Nós temos um Deus que é extraordinário, um Deus que se faz pão, um Deus que não quer só tocar em nós, um Deus que quer morar conosco, um Deus que quer que o nosso coração se transforme num sagrado. Por isso se fez pão, por isso vem ao nosso encontro todas as vezes que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, para celebrar a festa da vida. Daqui a pouco Ele vai estar aqui no nosso meio, um pequeno pedaço de pão. Talvez hoje seja o dia de dizer: toca na minha vida, toca na minha família, toca nos meus familiares, nos meus amigos,
Permita que essa mágoa, que essa dor, que esse ressentimento que eu estou colocando dentro do meu coração, permita que ele dê lugar ao teu amor e à tua misericórdia. Vamos pedir para Deus essa graça, meus irmãos. Hoje é o dia do Senhor, dia de festa, dia de alegria. Que essa festa e que essa alegria possa contagiar a nossa comunidade, a nossa família. Que nós, ao percebermos e ao sentirmos os efeitos desse amor transformador de Jesus, também possamos entrar nessa mudança de vida, essa dinâmica de mudança de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio